Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Matheus, né, vou fazer um curso aí junto, né, com os cursos NESQV, né, em parceria, agora no dia 24 de abril, certo? Sobre as vacinas, né, protocolos de eficácia contra a Covid-19. Então vou explicar, né, sobre fisiopatologia da doença, vou falar sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas, vou falar um pouquinho sobre a resposta imunológica. E hoje eu vim então aqui trazer para vocês um pouquinho, uma pincelada, uma amostrinha grátis do que a gente vai ver no nosso curso no dia 24. Então hoje eu vou falar, né, quero conversar com vocês aqui, né, sobre as vacinas, né, como é que eu produzo, né, vacinas de vírus atenuados, como é que eu faço que esses vírus fiquem atenuados para poder inocular nos seres humanos, certo? Então a gente tem, por exemplo, aqui, tá, né, um vírus, vamos supor que é o nosso SARS-CoV-2, né, que é esse novo coronavírus, né, que infecta a célula humana, né, e se reproduz normalmente. Tá? O que acontece? Né? A gente pode perceber que esse vírus aqui ele tem como característica, né, uma estrutura, vamos supor, da spike protein, né, retangular, né, e de cor mais, né, arroxeada. A gente pega esse vírus, então, que tem alta capacidade infectante humana, e coloca em contato, né, com células de outro, né, animal. Aqui, por exemplo, né, o que está dizendo desse slide seria com células de macaco, mas pode ser com células, né, de aves, por exemplo, né, mas não pode ser, evidentemente, as células humanas. Tá? O que vai acontecer? Alguns vírus não vão ter a capacidade de infectar células né, de outra espécie, mas alguns vírus vão conseguir infectar, por exemplo, aqui, as células, né, de macacos, certo? E vão conseguir se replicar. O que a gente pode perceber? Né? Que depois de um determinado tempo, né, conforme o vírus vai se replicando, a gente percebe determinadas mudanças nele. Tá? Aqui nesse exemplo, né, nesse desenho de exemplo, ele mudou o formato, né, da proteína spike. Passou, por exemplo, né, de um formato retangular para um formato, né, redondo, certo? Um formato circular. Com o passar do tempo, com novas passagens, né, esse vírus ele acaba mutando e adquirindo outras características, né, através da mutação, onde, por exemplo, aqui, né, ele mudou, né, o seu material genético. A gente pode ver que dentro aqui da partícula viral, onde tem uma pequena mudança ali em roxo, né, daquele DNA, daquele material genético que antes era azul, depois passou para verde e agora tem um pedaço, né, mais arroxeado dentro dele. Certo? E por fora também nós tivemos uma mudança nas proteínas estruturais desse vírus. O que aconteceu? Ele sofreu muitas mutações, ele passou a ser infectante para células, aqui no caso, né, para células de macaco, certo? Mas ele perdeu grande parte da sua capacidade de infectar as células humanas, certo? E aí, então, né, ele pode ser inoculado nas pessoas, e ao ser inoculado, né, ele não vai causar uma infecção tão agressiva quanto essa que a gente está vendo agora, certo? Mas vai provocar uma resposta imunológica, né, gerando a produção de anticorpos, né, e também gerando, né, células de memória imunológica, por exemplo. Tá? Então, essa é uma maneira, né, de produzir vírus atenuados, existem outras, mas, né, isso eu vou deixar então para a gente conversar no nosso curso, certo? Conto com a presença de todos. Né? No curso, então, no dia 24 de abril, vacinas para Covid-19, protocolos de eficácia, certo? Em parceria, né, aqui de novo com os cursos NESQV, né? E se vocês quiserem se inscrever, né, e eu sei que vocês vão querer, a partir então, né, o contato está nesse e-mail aqui, cursos, né, nesqv@gmail.com, certo? Conto com a participação de todo mundo, vai ser né, um dia, uma manhã, uma tarde de muito conhecimento, muita troca de conhecimento entre todos, certo? Conto com a participação de vocês, então, no dia 24. Um abraço.